Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Monteiro Rocha y ese es un trabajo para tarea 2 de la materia de seguridad y auditoría en las TICs. Eh, Seguimos para el próximo slide. Entonces, este trabalho tiene como objetivo elaborar uma apresentação orientada a discutir metodologias de auditoria, então, metodologias para realizar auditoria de sistemas computacionales, sus recursos y además levantar informaciones al respecto de estas auditorías informáticas. Antes de empezar com o objetivo do informe de auditoria, um dos requisitos do trabalho, primeiro trago conceito de que é um informe de auditoria, um conceito de Global Suite Solution, que disse que é um processo sistemático, independente e documentado para obter evidências objetivas e evaluá-las de maneira objetiva com o fim de determinar o grado que se cumprem os critérios de auditoria. Então, nada mais é do que uma avaliação de cumprimento de certos requisitos para, ou seja, para fins internos da própria empresa ou externos, caso, como vamos ver mais adelante. Por lo tanto, de maneira general, podemos dizer que os objetivos são dar, conhecer os resultados dos pontos vulneráveis, por exemplo, de um sistema, e apresentar observações e conclusões de maneira objetiva. Então, al final, o informe de auditoria tem como, digamos, como finalidade apresentar uma série de levantamientos que se hicieron al respecto del sistema, de cumplimiento o no, a dar a conocer esta situación sea a gerência, a um órgão interno ou externo da auditoria. Então, nada mais é do que um informe, um reporte, digamos assim, del que se encontrou, as vulnerabilidades e pontos que se encontraram na auditoria. Então, como mencionado anteriormente, temos aí uma diferença entre auditoria interna e externa. Então, aqui trago com vocês um pouco para vocês uma discussão um pouco de que é esta distinção. A auditoria interna, então, seria um tipo de auditoria realizada pelos empregados da mesma empresa, que tem aí a particularidade que os resultados são úteis para as autoridades de negócio. É decir, serve para o negócio mesmo para que se haga um processo de melhora e se incorpore estas melhorias que foram indicadas, esses pontos vulneráveis, por exemplo, no informe, para então benefício corporativo interno. Não é obrigatória, porque não há nenhum ente aí exigindo, digamos, um reporte de cumprimento, não cumprimento, pero sí es necesaria porque es un proceso pelo qual, talvez o processo mais importante pelo qual aí verificamos o estado de um sistema computacional, sua segurança, seu funcionamento, enfim, se todo lo que se relaciona com o sistema computacional e seu funcionamento pleno na organização. Já na auditoria externa, como diferença, tem então um ente auditor externo, que não é parte da empresa, então talvez é um ente contratado ou um ente governamental ou de alguma instituição responsável por uma licença, um certificado. Então sempre há um ente externo que não são os próprios funcionários da empresa, verdade? Normalmente se hace para brindar informações a um ente de fora, como mencionei, utilizadas em muitos casos para obter licenças, certificações e atestar cumprimento com legislação aplicável ao negócio. Um exemplo de uma auditoria externa são as auditorias de ISO, que é feita por esta
esta corporação, esta organização, por meio de seus representantes, é aí que atesta e dá uma certificação ISO, sei lá, 14001, uma de gestão. Algunas de las herramientas, entonces, para auditoría, existe una serie de herramientas, pero aquí traigo para ustedes las más importantes, las que son más aplicadas en esse trabalho. Primeiramente, os questionários. Questionários são usados normalmente para conhecer o grado de controle da empresa, respondido normalmente por pessoas que têm uma visão geral de todo o processo operativo, como gerentes e administradores, ¿verdad? Que têm, aportam em esse sentido. Pode ajudar a proporcionar informação tanto qualitativa quanto quantitativa. São ferramentas poderosíssimas para análises estadísticas, por exemplo, né? Com os questionários que são levantados aí de maneira general. Há uma norma para a construção do questionário, que é a norma internacional de auditoria aí que rige este formato, então há que seguir para que essa ferramenta seja mais provechosa, então pueda extrair mais informações possíveis. Nas entrevistas, também outra ferramenta muito poderosa, são hechas com pessoas relevantes dentro de uma empresa que atuam em área que está sendo auditada. É uma forma de interrogação, investigação de aspectos claves do processo. Então, o que difere talvez o questionário seja essa interrogação mais exaustiva e para ter uma visão mais general. Talvez não é diferente do questionário que é sim, não, mais directa. E a entrevista não, a entrevista é mais aberta. Então, é como um diagnóstico que se hace com a pessoa que está sendo investigada, está sendo entrevistada, perdão. As perguntas são previamente armadas com documentos e evidências coletadas antes. Isso para que seja mais dirigida a entrevista, mais efetiva, né? Então permite informações para chegar a conclusões mais exatas. Outra ferramenta poderosíssima e uma das mais utilizadas é o checklist, né? Então, lista de perguntas ou elementos a serem revisados é como um checklist que não hace para viajar, pero aí com elementos claves ou perguntas claves do processo aí do sistema computacional que nada mais se hace um check se cumpre, não cumpre, é cumprimento ou não cumprimento, né? Checklist. Se hace revisando também o documento da normativa aplicável ao negócio. Hoje temos softwares que são muito importantes e ajudam muito é considerada uma ferramenta porque ajuda muito na recompilação de todas as outras ferramentas. Facilita o resultado, por exemplo, de um sistema CRM que aí hace todo o processo, talvez as transações internas do sistema. Então, uma revisão, talvez, o software ajuda a essa revisão mais exaustiva. Também serve dentro da auditoria para a questão de manejo de projetos, por exemplo, cria, assigna tarefas a membros da equipe, controla os tempos, os cronogramas, genera reportes estadísticos. Então, os softwares hoje são ferramentas poderosíssimas para o sistema, um aliado, então, da auditoria, que permite aí extrair informações e apresentá-las de maneira mais efectiva. E por fim, das ferramentas que incluyo aqui como das mais importantes, uma que é o programa de gestão de ações corretivas, que seria como um histórico, um levantamento de todos os registros de hallazgos de auditorias anteriores, ¿verdad? Que serve talvez como direcionamento ou material de consulta, ¿verdad? Aí para principalmente aplicar medidas corretivas los hallazgos que se foram aí levantados nas auditorias.
facilita el proceso, torna más fácil, más rápido, ¿verdad? Basando en experiencias anteriores, la experiencia anterior siempre nos ayuda a ter uma visão mais, uma ação mais direcionada e mais efetiva do processo. Princípios que deve cumprir um auditor. Então, o auditor é importante que tenha alguns valores, alguns nos princípios e que estejam, verdade, realmente ligados, atachados a eles, para que essa auditoria seja o mais proveitosa possível. Primeiro deles é imparcialidade, então é um auditor que talvez seja imparcial ao sistema, ao objeto de la auditoria, verdade? Uma pessoa que não trabalha diretamente, que tenha essa visão, verdade? No del dia a dia, ou del trabalho direto, então é uma pessoa ajena a esse processo. Profissionalidade, de ser um auditor que tenha um profissionalismo, que se comprometido com o trabalho, que tenha que ser organizado, que tenha seus reportes em dia, que tenha essa profissionalidade. Isso talvez seja a clave em todo o processo. Confidencialidade, estou auditando um sistema computacional, é importante manter a confidencialidade como um dos principais valores, ¿verdad? Pode estar exposta a dados sensíveis, a processos, talvez que não esteja tão aí seguros. Então, essa confidencialidade em el manejo de la informação do sistema e da auditoria é extremamente importante. Independência, verdade? Não pode ser um auditor que esteja diretamente relacionado com eventuais impactos que essa auditoria pueda ter em el sistema, ou seja, que não pueda beneficiar-se de nenhum processo, nenhuma melhoria ou que não pueda, digamos, ser afetado de maneira negativa por nada que se reporte em essa auditoria. Então, uma pessoa que não tem vínculos com o sistema ou com o processo que está sendo auditado. Isso vindo del ISO 19011, responsável então por auditoria de sistemas de gestão computacional. Ah, de maneira geral, há alguns elementos que existe uma série de metodologias, então, para a auditoria de sistemas computacionais, pero lo que temos claro é que há elementos importantes que devem estar em todas elas, todas essas metodologias, que são elementos claves. Por exemplo, plan general detallado. Então, todas as metodologias têm que ter um plan detallando as ações necessárias, ¿verdad? É um plan, como todo projeto, toda ação que vamos fazer em auditoria, em outra eventualidade, há necessidade de um plano detalhado de cada etapa, das ações, tarefas, enfim. Tareas e ações, lo que se va a hacer, lo que se pretende hacer, como se va a hacer, ¿verdad? Entonces, es extremamente importante, un elemento que no debe faltar en ninguna metodología. Tiempos, sería aquí traducido en la forma de cronograma, quando se dá cada uma dessas etapas, desses processos e quando se busca entregar o relatório final, por exemplo. Então, isto esta estimação del tempo é importante ter em qualquer uma das metodologias. Asseguramento de qualidade, então há que estabelecer aí elementos ou formas de controlar a qualidade, tanto do trabalho, das tarefas, como do reporte final. Então, é um elemento muito importante. Isso vai ser clave, digamos, em el respaldo que a auditoria vai ter, ¿verdad? Se ela é de qualidade, se ela tem, ¿verdad? Esta
esse elemento presente. Involucrados quais departamentos, personas, equipos estão involucrados em que etapas, né? Então, asignar personas, equipos a cada uma das ações, etapas, é muito importante. As etapas ou fases, ¿verdad? Que já mencionei isso em los tiempos ou en el plan. É importante estabelecer fases dessa auditoria, ¿verdad? Para que uma não se sobreponga a la outra. Revisão de avance, estabelecer momentos onde se vai revisar o avanço, onde se vai estabelecer aí formas de evaluar lo que se levantou. E recursos requeridos, recursos financeiros, recursos materiais e personais que se requerem para esta auditoria. Alguns dos benefícios: maior velocidade de gestão, os sistemas se tornam mais eficientes, seguridade nos processos informatizados, a seguridade na gran beneficiada, os dados são protegidos de maneira mais eficiente, prevenção de delitos, de fraudes que se pode ter dentro do sistema, com os usuários, com quem usa o sistema, mantenimento das ferramentas de trabalho, ou seja, indicar o mantenimento dos sistemas, tanto hardware quanto software, melhor rentabilidade das operações, as operações se tornam mais efetivas, mais produtivas, então menos custosa. E escalabilidade da estratégia de negócio, como este sistema talvez pueda ajudar a escalar o negócio, ¿verdad? Solo entonces decidir de conclusão, consultoria são mais oportunidades para as empresas evaluarem então os sistemas computacionais, suas funções, relevâncias dentro da corporação, assim como atender requisitos de entidades externas. Sua realização deve seguir certos princípios, metodologias e aplicação de certas ferramentas que permitem extrair informações relevantes para remediar eventuais inconformidades. O auditor também deve ter postura destacada com relação à sua atuação, seguindo aí certos princípios que permitem o trabalho de maneira mais integral, mais sana, mais efectiva por parte dele, tanto do auditor quanto da empresa. Isso seria, então, aqui em esses slides, aí incorporo algumas das obras consultadas e que aparecem aí no corpo de trabalho. Então, são estas 4 e as 2 que seguem em la filmina seguinte. Estas 2 também são parte da bibliografia do trabalho. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado da apresentação. Nos vemos. Abraço.